Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para nossa aula de patologia radiológica. Então, agora vamos começar com patologias de crânio e face. Eu dividi duas aulas, esta é a primeira, onde é que eu vou abordar patologias tanto de crânio quanto de face agora. Na outra também tanto de crânio quanto de face. São patologias bem interessantes e bem feitas. A gente vai fazer uma revisão de alguns posicionamentos. Primeiramente, eu sempre mostro para o meu aluno quando eu mostro essa imagem, pergunto: que exame é este? Você está olhando para a tela, que exame é este? Você que já fez técnicas radiológicas, que já posicionou, que já fez técnicas, já fez incidências dos seios da face, que exame é este? Você consegue dizer que linha tu usou para posicionar? Onde incide o raio central? E quais estruturas são melhor demonstradas nesse exame? Pois bem, e neste exame, qual a linha foi utilizada? Qual o posicionamento onde incide o raio central? E neste exame, que exame é esse? Onde incide? Perfeito. Por que eu faço esse tipo de pergunta para os meus alunos? Exatamente porque eu quero que a gente. Essa é uma habilidade que você pode sim desenvolver e você deve desenvolver ela, de olhar uma imagem, saber onde incide, saber onde faz, que é aquela questão de revisão. A gente tem que ser mais do que apertador de botão, a gente tem que entender o que está acontecendo, entender o que está sendo realizado, e eu vou explicar isso ao longo dessa aula. Então fique até o fim. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo aí para divulgar para mais pessoas. Agora dei uma de youtuber. Fraturas de crânio. Primeiramente, o que tem? Fraturas, óbvio, né? É uma interrupção da continuidade do osso do crânio. Ele está falando de fratura do crânio. E elas podem ser de três tipos: fraturas lineares, fraturas de afundamento e fraturas de base de crânio. Fraturas de base de crânio, a gente vai ter o sinal do guaxinim, que a gente chama. Mas vamos chegar lá. Fratura de afundamento. Se a gente aqui tem o seio esfenoidal, aqui no osso frontal, existe um espaço aéreo aqui. Então pode acontecer o quê? Uma pancada e tu ter um afundamento desta região. Então são fraturas de afundamento, perfeito? Ó, então acaba aqui uma imagem de tomografia, quebra, mas tu vê que afundou isso aí. Ó, outra imagem de tomo, tu vai ver que tem um afundamento de crânio. Outra estrutura que aparece muito é corpo estranho. Refere à entrada de um metal ou um tipo de fragmento, né, de partes no corpo, figurando um acidente industrial relativamente comum, né? Aquela questão da barra de ferro. A gente vai até mostrar a imagem. As radiografias simples são úteis para detectar a presença do objeto metálico estranho, são limitadas à sua capacidade de demonstrar os danos teciduais causados por esses objetos. Então, tu tem desde um projétil, desde uma faca, desde uma tesoura, desde um cabo de guarda-chuva, de qualquer coisa que tenha um corpo estranho. Aqui, uma barra de metal, ó, no crânio do paciente, ó, atravessando o seio frontal, o osso frontal, o septo frontal, tudo aqui direitinho, ó. Uma barra. Cefaleia. Cefaleia é o mais comum, né? Que é a cefaleia, ou cefalgia, né? Termos médico para dor de cabeça. É um dos sintomas mais comuns da medicina, então, mais comum, todo mundo já teve, todo mundo tem. Queixas mais frequentes consultados clínicos, pediatro, neurologia. As cefaleias são divididas em primárias e secundárias. Cefaleias primárias são as comuns, enxaqueca, cefaleia por tensão contínua, nova diária, persistente, então são cefaleias comuns e cefaleias secundárias, que são as mais complexas. Por isso, pode ser tudo, pode ser nada. São aquelas causadas por umas doenças, tal como tumores cerebrais, traumatismo craniano, meningite, AVC, hidrocefalia, aneurisma e entre outros. Então, cefaleia é um dos sintomas que podem ser algo tão simples e pode ser, ao mesmo tempo, uma patologia tão mais complexa. Então, cefaleia pode ser desde a tensão, desde o barulho, desde de mudança de clima, vai acontecer até um acidente vascular encefálico que a gente vai ver nessa aula. Sinusite é uma inflamação da mucosa dos seios da face, região formada pela cavidade óssea ao redor do nariz, maçã do rosto e olhos. Pode causar agentes infecciosos, bactérias, vírus, fungos, portanto, fatores alérgicos, poeira, choque térmico e cheiros ativos. Né? Sintomas: obstrução nasal, secreção nasal, pressão facial e redução da perda do olfato.
O tratamento é diferenciado, desde cirurgia, antibióticos, descongestionantes, sprays nasais e etc. Então, ó, começamos a falar aqui, já começamos a entrar na parte interessante. Tá vendo que tu vai ter aqui o seio nasal e tu vê que o seio do lado esquerdo, ele tá bem escuro, então a gente espera que ver ar. O ar vai ser sempre mais escuro. Já o seio esquerdo, ele tá obstruído, então presença de sinusite, presente de uma inflamação. Já o corte aqui de uma tomografia, tu vai ver que tem um lado direito tá ok, ó, tá com espaço aéreo. O lado esquerdo tem uma densidade, então esse lado está com sinusite. Tu também pode ver aqui pela própria mucosa facial, ó, tu vê que tem um edema a mais, não é tanto, mas aparece. Já no corte, aqui um corte axial no corte coronal, né, na reconstrução coronal, tu vai ver, ó, direitinho os seios, aqui tá bonitinho, mas mais adiante tu vê que esse lado aqui tá totalmente obstruído, onde é que tu esperava ter ar, tem um líquido, tem densidade. Perfeito. Que imagem é essa? Que imagem é esta? Você está falando de seios da face, então esta é um caudal, ou frontonaso, como é falado. Então, tu fez, a long está perpendicular ao receptor de imagem, tu vai visualizar melhor o seio frontal, né? Ó, tá vendo todo o seio frontal aqui, ó? Seio frontal bem visualizado, seio etimoidal aparece bem direitinho. O seio maxilar ele aparece com sobreposição no terço superior dos rochedos. Os rochedos aqui, ó, essa estrutura bem densa, onde é que guarda o pavilhão auricular, com todos os conjuntos auditivos ali no osso do osso occipital, né? Então, aqui vai ter o rochedos vai estar obstruindo e está tapando o seio maxilar. Então, vai ver o seio frontal. Aqui tem uma coisa interessante do seio frontal, né? Que na verdade ele tem um septo, ele é 2, né? Seio frontal e o seio etimoidal, do osso etimoidal, aparece bem visualizado no caudal. Que linha tu utiliza? Long. Long perpendicular ao receptor de imagem. Raio central, 15 graus, incidindo no násio. 15 graus no násio. Perfeito. Lembrou dessas incidências? Provavelmente você que já fez técnicas já tenha feito essas incidências um dia e agora olhando para a imagem recobrar. Isso é muito importante você sempre fazer isso aí. Que imagem é essa daí, galerinha? Vamos lá. Respondam. Pode responder em casa, não tem problema. Essa daí é um Vatters. Que linha o Vatters utiliza? LMM, linhamento meatal perpendicular ao receptor de imagem. Então, tu vai utilizar linhamento meatal perpendicular ao receptor de imagem. Raio incidindo no acântio. Tá aqui o acântio. Quem tu vai melhor visualizar? Ó, seio maxilar aparece bem visualizado. O seio esfenoidal tem a sobreposição dos incisivos. Ó, tá sobreposto aos incisivos. Não vê? Tu vê aqui também um pouco dos cornetos aparece. Seio frontal aparece? Aparece, mas ele tem a distante, ele tá longe. Então não é um bom. Não é, ele aparece melhor no caudal e não no Vatters. Que ensinagem é essa daí? Se essa daqui é o Vatters, essa daqui é o Vatters boca aberta, ó. Aqui tu não conseguia visualizar, ou tu tinha sobreposição dos incisivos, o seio esfenoidal. Seio esfenoidal. Ele tá sobreposto. Tem mar. E aqui ele aparece bem visualizado. Perfeito? Vatters boca aberta. Long formando o ângulo de 37 com receptor de imagem. Essa daí é o perfil. Lembrando que o perfil tu vai utilizar todos os cuidados, PMS paralelo, Lyon paralelo à borda inferior do teu chassi, raio central no meio da Lyon. Perfeito. Vai aparecer seio frontal, seio maxilar sobreposto, seio esfenoidal. E a entrada aqui pode fazer depois o cavo. Otite. Otite é o termo geral para infecção no ouvido, né? Barbada. Otite pode ser afetada por partes internas e externas, doenças de classificação como aguda, né, que surge há pouco tempo, ou uma doença mais crônica, repetidamente ao longo do período.
Sintomas: dores, diminuição da audição, febre, secreção e incômodo. O tratamento é realizado através da administração de medicamentos, antibióticos e analgésicos. Então, a otite, uma inflamação no ouvido. Mastoidite, infecção bacteriana no processo mastoide. Onde é que é o processo mastoide? As células mastoides são células aéreas substituídas por um abscesso cheio de líquido. Se é uma célula aérea, né, um osso pneumático, então pode ter a perda da audição progressiva e tu vai ver a questão exatamente do abscesso. Os sintomas geralmente manifestam-se 2 ou mais semanas após a otite média aguda. A disseminação da infecção destrói partes internas do processo mastoide. O tratamento normalmente é iniciado por antibióticos e a administração intravenosa de antibiótico. Ó, a otite é uma célula, aqui é um processo mastoide, uma célula aérea, né? Então, em comparação aqui na tomografia, ó, no corte axial, tu vê que esse lado tu vê espaço aéreo, tu vê assim, e aqui tu vê com uma densidade maior, então existe um processo inflamatório aqui dentro. Perfeito? Hematoma subdural. Subdural. Vamos começar por aqui, eu já começo pelos erros que eu vi ao longo do tempo. Pensa, um time categoria sub-20, e quantos anos a pessoa tem que ter? Abaixo de 20. É alguma coisa difícil entender isso? Então, quando eu falo de um hematoma subdural, ele está acima ou abaixo do dura mater? Abaixo do dura mater. Apresenta uma coleção abaixo da dura mater, causado por um trauma no cérebro. Essa coleção de sangue pode ser causada pela compressão e dano no tecido, resultante de um tupor e perda da consciência. É uma condição aguda ou crônica, né? Pode ser diagnosticada sem o uso de contraste. Causas: ferimentos na cabeça, atrofia cerebral, idoso e alcoólatras. Sintomas: intervalo lúcido, seguido de consciência, histórica recente lesão na cabeça, irritabilidade, confusão, tontura, dores de cabeça. Lembra que eu comentei lá que tu tinha uma cefaleia? Pode ser um hematoma subdural, amnésia, fraqueza e visão turva. O tratamento do hematoma subdural depende do seu tamanho e velocidade de crescimento. Alguns pequenos hematomas subdurais podem ser sujetivos ao acompanhamento até que o corpo cura-se a si mesmo. Os pequenos hematomas subdurais podem ser drenados, então vai depender do tamanho, localização, acompanhamento. Então é bem complexo. Requer um acompanhamento, especialmente a questão de ter um cirurgião, né? O dramático pode se remover esse coágulo via cirurgia. Então, ó, abaixo da dura mater. Como é que tu vai ver isso na tomografia e tu vai ter certeza que é um hematoma subdural? Quando tu olhar abaixo da dura mater, tu tá vendo que ele é um contorno irregular aqui, ó. Quando apresenta esse contorno irregular nessa imagem axial aqui, isso te dá a ideia que isso é um hematoma abaixo do dura mater. Se fosse acima da dura mater, ele seria alinhadinho, e eu vou mostrar depois para vocês. Pode ver que contorno é irregular. Tem um contorno irregular, é um hematoma subdural. Perfeito? Hematoma epi. Epi, prefixo epi, quer dizer acima, né? Apresenta hemorragia arterial situada entre o osso e a dura mater. Então tá acima da dura mater. Uma coleção de sangue causada por uma compressão e dano tecidual, né, resultante do poro e perda da consciência. Essa condição aguda ou crônica pode ser diagnosticada sem uso de contraste. Causa de hematoma tipicamente causado por um trauma agudo na cabeça, rompe a artéria meníngea média. Sintomas: pode apresentar perda de consciência, alteração alguns minutos, horas, porém, posteriormente, o paciente sofre deterioração mental, coma, confusão, sonolência, parestesia, dor de cabeça e tudo. O tratamento pode ser cirúrgico, na remoção desse coágulo, pressão eliminar a pressão, ou para o sangramento do novo hematoma. Olha que legal. O hematoma epidural, ó, ele é bem circunscrito, ele é bem delineado, ó. Essa é a palavra. Ele tem um delineamento bem marcando aqui, ó. Tanto que está marcadinho, bem delineado. Então, esse é o hematoma acima. Acima a gente chama de epidural. Hematoma epidural. Abaixo, subdural. Lembra da categoria de futebol sub-20. Abaixo de 20 anos. Então, quando tu diz que ele é subdural, abaixo. Quando eu digo que é acima. Acima é entre o osso e a dura mater. Perfeito? Tá ali.
Os hematomas, onde é que está causando cada um deles. Hidrocefalia. 60% dos casos ocorrem em recém-nascidos. A maioria, né? 40% são idosos. No segundo grupo, muitas se confundem com algumas enfermidades, morte de Parkinson e Alzheimer. Causa genética da hereditária, prematuridade do bebê, espinha bífida, infecção, cachumba, hepatite, varicela, tumores, traumatismo e cistos. Sintoma é o crescimento rápido do crânio, irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de caminhar, perda das habilidades físicas, mudança da personalidade, diminuição da capacidade mental e vômito. O tratamento é medicamentoso e muitas vezes pode ser cirúrgico. O acúmulo de hidrocefalia é o acúmulo então excessivo de líquido nos ventrículos. Esse desequilíbrio ocorre devido a uma obstrução na drenagem, né? A drenagem geralmente está obstruída. Com sistema sanguíneo também ocorre por várias razões, como excesso de produção de líquido cefalorraquidiano. Consequência, o aumento do líquido cefalorraquidiano ocorre com dilatação dos ventrículos, aumentando a pressão dentro do crânio. E aí fica os ventrículos aumentado. Então isso é hidrocefalia. Perfeito? O AVC, né? O AVC é um acidente vascular cerebral. Alguns lugares estão, em vez de cerebral, estão botando AVE. Se tu vê, não está errado, é uma nomenclatura mais nova. Em vez de C, eles estão usando AVE, que é acidente vascular encefálico. Perfeito? É um derrame cerebral, ocorre com um entupimento, rompimento dos vasos, né? Leva o sangue ao cérebro, provocando uma paralisia, né? Sem circulação sanguínea. Nesse caso, a hipertensão, diabética, doenças cardíacas, enxaqueca, obesidade e fumo. Sintomas: diminuição ou perda súbita da força do corpo, sensação de formigamento na face, braço e perna no lado do corpo, perda súbita da visão, dor de cabeça súbita, intensa causa do aparente desequilíbrio. Então, vai cirurgia ou fisioterapia de acordo com a forma do tratamento que vai ser realizado. Acidente vascular isquêmico, né? É quando ocorre uma interrupção, a redução do suprimento sanguíneo por parte do cérebro, ocasionando uma diminuição do seu funcionamento, podendo afetar artérias grandes ou pequenas, se é fornecido sangue adequado. Naquela região do cérebro deixam de funcionar e morrem rapidamente. Então, houve não está chegando fluxo sanguíneo, essa região vai morrer. Acidente vascular hemorrágico, né? Então, o que acontece? Ocorre quando o tecido cerebral rompe, não há fluxo suficiente de sangue, ocorre falecimento por células do cérebro. Então, houve uma ruptura desse vaso e ele extravasou. Então, também o tecido morre pelo próprio sangue no local e também por não ter chegado o suprimento sanguíneo lá, certo? Então, acidente vascular isquêmico, ó, é o coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo de uma área do cérebro. Já o hemorrágico, o sangramento ocorre dentro e ao redor do cérebro. Então, houve essa mesma arteriazinha, ela estourou, então não está chegando sangue aqui e, ao mesmo tempo, não chega oxigênio, mas sim a presença de sangue pode lesionar essa célula. Caso 1. Então, para você que chegou até agora aqui na nossa aula e está fazendo nossas aulas EAD, temos o caso 1 para você responder, que é a aula da atividade. O caso 1 é o seguinte: que corte é esse primeiro? Que tipo de exame é esse? Que tipo de exame é esse? Eu sempre ensino meu aluno, quando tu for olhar que tipo de exame, isso aqui, obviamente, tu vai estar em dúvida se é hematoma ou se é uma ressonância. Obviamente, se fez radiologia, isso aí é o que se espera. Para identificar, tu vai olhar sempre o quê? A tomografia, ela vê densidade, então ela vai ver osso e ar. São duas estruturas densas, diferente da ressonância. A ressonância vê partes moles, então ela é boa para tecido mole. Quando chegar próximo do ar e osso, ela se perde. Então, sempre que tu olhar aqui, tu vai olhar isso, ó. Osso, se tu vê a diferença entre osso e ar, isso é uma tomografia computadorizada. Então, resposta lá, é uma tomografia computadorizada. E tu vai ter outra coisa interessante. Aqui tem um R e aqui tem um L. Aqui tem um A e aqui tem um P. Quer dizer que é direita, de right, e left. Direita, esquerda. O que o paciente tem? Ó, se tu olhar, aqui é o seio maxilar ali, direito. Seio maxilar esquerdo tem uma presença de líquido. Então, o paciente tem uma sinusite no seio maxilar esquerdo,
E também apresenta um edema facial, se tu comparar, ó, esse lado com esse, tu vai ver que aqui tem um espaço maior e aqui tem um espaço menor. Então, o paciente tem uma sinusite com edema facial esquerdo. Perfeito, pessoal. A resposta, então, o paciente tem uma sinusite acompanhada de uma celulite facial, sem o maxilar material esquerdo preenchido com material de baixo coeficiente de atenuação, a formação de nível da aéreo, aumento do volume e infiltração do tecido subadjacente à celulite. Perfeito, então. Forte abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.